Amém, Senhor Jesus. Pai, prepara a tua igreja para aquele grande dia. Pai, tu sabes quanto tempo ainda falta, Deus. Nós sabemos que cada dia que passa, cronologicamente, nós em tempo nos distanciamos do tempo da cruz de Cristo, da ressurreição. E cada dia que passa, nós avançamos e chegamos mais próximo do dia da volta de Jesus, para reinar em glória, para julgar vivos e mortos, para julgar as nações, para arrebatar a sua igreja, para estarmos contigo e reinarmos contigo no teu reino, Senhor. Todos aqueles que creem, ó Senhor, prepara os santos, prepara a tua igreja na face da terra, prepara a tua igreja aqui em Lajeados, Senhor, para aqueles dias, ó Senhor, para a tua glória. Prepara os jovens, Pai, que podem viver mais tempo que os mais idosos, Senhor. O Pai sabe aquele dia, aquela hora. Nem o Filho sabia quando estava aqui na terra, mas pertence a Ti, ó Pai, aquele momento glorioso, poderoso da vinda do Senhor Jesus, do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aleluia. E todo esse teu propósito, Deus, ele está declarado, determinado na tua palavra, para que a tua igreja conheça, Senhor, a necessidade da vigilância, Pai, a necessidade do temor de Deus, a necessidade de estarmos aos teus pés, nos consagrarmos, esperarmos em Ti, trabalharmos para Ti, Senhor, vivermos na Tua presença, Senhor. Enquanto isso, Pai, faz milagres, como essa noite os testemunhos, Deus. Libera o poder do Teu Espírito sobre a Tua igreja, Pai. Santifica a Tua igreja, santifica as nossas vidas, dá-nos unidade, Senhor. Santifica as nossas vidas, Pai. Purifica-nos, prepara-nos por uma grande colheita de vidas, de almas, ó Senhor, dos últimos dias, que nós cremos. Ó Senhor, em nome de Jesus nós cremos, porque o Evangelho do Reino será proclamado a todas as nações, Senhor. Insere-nos, Deus, estejamos juntos com os milhares e os milhões que estão pregando o Evangelho na face da terra, também em lugares de perseguição, Senhor. Prepara a Tua igreja se precisarmos passar por momentos difíceis na nossa nação ou em outros lugares, Senhor, que haja fidelidade. Um dia o Senhor Jesus falou: porventura acharei fé na terra naqueles dias, mas Senhor, nós cremos que naqueles dias haja sim muita fé, muita prosperidade, muita graça, Senhor. Ó Senhor, opera entre nós para que, Senhor, em momentos de aflição, ó Pai, cada um de nós seja fiel, que haja fidelidade. A Tua palavra diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, o grande galardão, Senhor. E cada um aqui sendo provado, porque todos os fiéis a Deus são provados nesse mundo. Cada um aqui seja fiel no testemunho. Ó Senhor, nós sejamos fiéis no testemunho, na prática das boas obras, na vida, Senhor. Ó Deus, no dia a dia, Pai, para a Tua glória, vivamos assim para Ti, Deus, em nome de Jesus, Pai. Queremos olhar para Ti, Jesus. Ó Senhor, nós tantas vezes olhamos para tantas coisas, quem sabe olhamos uns para os outros, mas nós queremos olhar para Jesus. Quando Jesus estava no Monte da Transfiguração, eles viram, Pedro, Tiago e João viram Moisés e Elias glorificados, Jesus transfigurado, mas no fim dessa visão eles só viram Jesus Cristo, aleluia. João, na ilha de Patmos, também viu o Senhor glorificado, caiu como morto diante do Senhor Jesus, e ali estava vendo voz como de muitas águas, aleluia, pés como de bronze polido. Oh Senhor Jesus, olhos como chama de fogo. Jesus, Jesus, nós queremos a Tua visão, a Tua graça. Perdoa os nossos pecados, Deus. Cantamos antes, Pai, que é a Tua graça que nos salva, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Oh Senhor, nós precisamos endireitar os nossos caminhos, Senhor. Nos preparar para aquele grande banquete, para o grande dia, as bodas do Cordeiro. Aleluia. Ficamos assim na presença do Senhor, amados. Que o Senhor se agrade das nossas vidas, se agrade de cada um de nós. Oh Senhor, e que a gente permite o sangue de Jesus nos purificar de todo pecado, porque já foi derramado por nós. Aleluia. Sim, Jesus. Aleluia.
Aleluia. Amém, amados. Amém. Podemos sentar. Deus é poderoso, né? Tenho tido no meu coração, tenho olhado uns DVDs sobre a volta de Cristo, como eu já escrevi no jornalzinho, aí onde também ministrei para os jovens uma palavra nesse sentido, de um judeu convertido a Cristo, Asher Intrater, né? Tenho citado esse nome aí, temos os DVDs, quem quiser depois olhar. E é muito tremendo, amados, essa esperança cristã. Olha aqui, Mateus capítulo 24, quantas coisas já estão acontecendo nos nossos dias, né? Nós sabemos que vai ter aquele período da grande tribulação, do anticristo, perseguição contra os crentes. Alguns pensam que a igreja é arrebatada antes, outros pensam que a igreja é arrebatada no meio da tribulação, no final da tribulação. Não quero tanto me ater a esses detalhes, mas aqui temos algumas coisas em Mateus 24, Jesus falando do final dos tempos, o seu sermão profético, apocalíptico, né? Escatológico, final dos tempos. E aqui nós vemos algumas coisas que certamente, amados, já... Vamos ler desde o verso 3, né? 24:3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular, lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Olha, amados, os discípulos, eles já tinham noção aqui que Jesus ia voltar. Por algum motivo, aqui, eles já estavam entendendo. Eles nem entendiam direito a ressurreição. Jesus estava dizendo: eu vou passar pela morte, a cruz, o sofrimento, a ressurreição, vou ressuscitar depois de 3 dias. Mas de alguma maneira eles estavam entendendo a vinda, né? Que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. A consumação do século é uma noção, amados, que na verdade todas as pessoas precisam ter, né? O juízo final. Mesmo quem não crê em Jesus deveria ter dentro de si, e que crê em Cristo, mas dentro de si a noção: um dia cada pessoa vai prestar contas para Deus de tudo que fez, o que deixou de fazer, né? A consumação do século. Jesus, ele também disse, ele também falou, as últimas palavras dele, antes de subir para o céu, ele disse: toda autoridade me foi dada. No final de Mateus, né? Vão, portanto, façam discípulos das nações. Façam discípulos das nações. Os discípulos, eles estavam um tanto preocupados. Lá em Atos fala também: será esse o tempo em que restaures o reino a Israel? O tempo do derramamento do Espírito Santo. E Jesus, ele diz assim: não compete para vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade, mas vão e, na versão de Lucas, né, a grande comissão na versão de Lucas, está escrito em Atos, ele diz: vocês vão e sejam minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judeia, em Samaria e até os confins da terra. E glória a Deus, o Evangelho chegou até nós, né? Até os confins da terra, para todas as nações, porque não era para ficar só ali em Israel. Esse é o propósito de Cristo, né? Que houvesse o tempo, que é esse tempo que se chama hoje, que está sendo agora também, que o Evangelho chegou até ti, até mim, né? E a todas as nações. E a grande comissão é: façam discípulos das nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, né? Ensinando todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Todas as coisas que o Senhor Jesus ordenou e ensinou. E aí tem uma palavra tão maravilhosa: eis que eu estou com vocês todos os dias até a consumação do século. Ou seja, até o clímax da história, até o retorno de Cristo, até o dia do juízo final, quando Jesus vai julgar as nações, né? As nações se
apoiaram os discípulos de Cristo, ou mesmo judeus convertidos. A nação de Israel é muito importante nesse contexto, né, o que Deus está fazendo. Ou se desprezaram e foram contra os servos do Senhor, as nações serão julgadas naquele dia pelo Senhor Jesus, né? E aqui é o que está escrito aqui: que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século, desse dia, né? E a Bíblia fala tanto sobre isso, que às vezes não, a gente deve ter isso presente todos os dias, né? Ora vem, Senhor Jesus, né? E ele lhes respondeu: olha, ninguém deve enganar vocês, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ora, isso aí já tem acontecido na história, né? No Brasil, fora do Brasil, pessoas que vão dizer que são o Cristo, falsos cristos, falsos profetas, falsos mestres, né? Falsas religiões, falsas filosofias, falsos ensinos, que pretendem ser até em nome de eu sou o Cristo, enganarão a muitos, que pretendem ser a salvação, mas não são. Só Jesus mesmo é o nosso Salvador. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Isso aí também se ouve a todo momento, né? Todo momento. A Síria em guerra civil, mais de 200 pessoas mortas atualmente, né? E 200 mil pessoas, eu disse 200 mil pessoas, Isso aí, muitos refugiados, e terrorismo, e Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, bom, tanta coisa, guerras, rumores de guerras, né? Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas não é o fim. Então, diz para o teu irmão, meu irmão, Jesus está dizendo, não te assusta, tá? Não te assusta, fica firme, né? Mesmo que a gente às vezes fica perplexo com o noticiário, né? Isso ainda não é o fim. Parece os nossos dias, né, amados? Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, guerras, e haverá fomes. Por exemplo, na África, quanta fome, quanta gente passa fome. Na verdade, não seria necessário ninguém na humanidade passar fome, eu creio, se fosse bem administrado, se fosse bem distribuído, sem egoísmo, sem materialismo. E eu creio assim, amados, que quando Jesus voltar, é isso que ele vai mostrar na face da terra mesmo, no reino dele, na face da terra. Ele vai mostrar para as nações, olha, é assim, podia ter sido feito, que fica tudo na paz do Senhor, né? Fica tudo, não na falsa paz do anticristo, ou das nações, na falsa paz pretendida sem Cristo, mas na paz de Cristo, que é o príncipe da paz. Amém? E aí realmente a Bíblia até diz que espadas e armas serão transformadas lá em Isaías fala, certamente em arados, em equipamentos para agricultura, né? Nós cremos, amados, que vai ter esse período, sim, quando Jesus voltar, né? Haverá fomes e terremotos também. Quem estuda terremotos, alguém vai dizer, mas tem terremoto desde muitos séculos atrás. Realmente é verdade, mas quem estuda isso aí normalmente fala que tem uma aceleração maior de terremotos, terríveis terremotos, são notícias frequentemente, né? Muitos mortos, há pouco tempo no Nepal, né? Aquele terremoto horrível com 200 mil mortos no Haiti, alguns anos atrás, terremotos na China, e assim por diante, né, amados? Vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Olha, parece que se a gente não está bem na grande tribulação, naqueles 7 anos, ou naqueles 3 anos e meio da grande tribulação, mais terríveis da história da humanidade, que a Bíblia diz que se aqueles dias não fossem reduzidos, ninguém seria salvo. Jesus fala, né? Mas por causa dos eleitos, aqueles dias foram abreviados. Mas eu creio então, no princípio das dores, certamente nós estamos, amados, porque muitos, milhares, milhões de cristãos têm sido, historicamente, mas atualmente também, mortos, perseguidos, né? Mortos, perseguidos, provados de várias formas, né? Na nossa nação, graças a Deus, temos
temos assim essa liberdade, né? Mas estejamos preparados, né, mas para o que deve é. Amém? O cristão, ele deve estar preparado para o que deve é. Na verdade, ele já deve ter morrido para si mesmo. Amém? E nascido de novo para Cristo. Então, precisa estar preparado, né? Tu está preparado para o que deve é, para dar a tua vida? Já deste tua vida a Cristo? Amém? Somos dele? Sim, assim seja, né? Olha só, amados, verso 9: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Isso aqui ainda parece que não é assim, né? Não é tanto assim, né? Odiados de todas as nações. Vai chegar o tempo assim em que os cristãos, ou também Israel, que vai crer em Cristo, né? No Messias, já muitos judeus messiânicos, né? Ainda pequena minoria entre Israel, mas tem um movimento muito forte, né? De judeus que estão tendo Jesus como seu Messias, né? Então, amados, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Parece que no Império Romano isso aí realmente aconteceu, né? No Império Romano realmente aconteceu isso aí, quando, por exemplo, a cidade de Jerusalém foi destruída no ano 70, né? Não, estou confundindo duas coisas. Primeiro, a cidade de Jerusalém realmente foi destruída no ano 70 pelos romanos. O templo de Jerusalém foi destruído, né? O templo foi destruído. Até hoje eles não têm o templo, mas muitos creem que vai ser reconstruído o templo, literalmente, né? Mas o que eu queria falar é o seguinte, que um dia colocaram fogo em Roma pegou fogo, e deve ter sido Nero, aquele imperador muito anticristão também, né? Diziam que era louco também, e ele botou a culpa nos cristãos, né? Os cristãos eram o culpado de tudo ali, inclusive de ter posto fogo em Roma. E os cristãos, amados, naquele tempo realmente eles eram colocados na arena de no Coliseu, na arena de leões, soltavam os leões e eles comiam os cristãos, agradando as plateias, né? As plateias romanas vendo aquele espetáculo. E diz a história, amados, que enquanto os cristãos eram ali devorados, pessoas se convertiam a Jesus ali observando aquilo. E na verdade o império todo se tornou cristão depois de alguns séculos, né? Décadas, séculos, mas nominalmente cristão, né? Na época do Constantino, o imperador, que tornou-se cristão. Bom, mas isso é um pouco de história, né? Mas nós estamos olhando para frente aqui. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações, olha só, por causa do meu nome. Que coisa, hein? Nesse tempo muitos hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Vai ter o tempo de traição, ou seja, cristãos que aparentemente são cristãos, mas depois se demonstram falsos cristãos mesmo, e vão trair uns aos outros, né? Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E olha só isso aqui, amados, verso 12: por se multiplicar a iniquidade. Queria frisar esse ponto aí. A iniquidade, o pecado tem se multiplicado realmente na face da terra, né? Por se multiplicar a iniquidade, o pecado, o amor se esfriará de quase todos. Então diz para o teu irmão: meu irmão, fica firme para o amor não se esfriar em ti, para ser mais apaixonado por Jesus, tá? Parece meio pessimista assim, né? Parece que o mundo vai de mal a pior, né? Mas nós vamos vencer, nós somos vencedores, mais do que vencedores em nome de Jesus, amém? Aleluia, glória a Deus. Se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém? Perseverar até o fim, esse será salvo. E olha só, verso 14: uma época de grande pregação do Evangelho, será pregado este Evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a
todas as nações, então virá o fim. Precisa o evangelho do reino de Deus, da vinda do reino de Deus, do anúncio do reino, ser pregado a todas as nações. Então virá o fim. Nós sabemos que há tribos, há línguas, há nações onde o evangelho, que não ouviram falar de Jesus ainda, né? Apesar dos meios de comunicação, apesar dos bilhões que já ouviram, tem ainda, dizem alguns que são bilhões ainda que não ouviram ainda o evangelho. Então vamos fazer a nossa parte, né, amados? Todas as nações precisam ouvir a palavra do Senhor. Aleluia. Isso é tão grande, né, amados? Nós estamos falando hoje não só de um contexto local, mas nós estamos falando uma coisa muito grande, né? Mas nós temos que olhar também para esse período, para Cristo em nós. Olha só a grande tribulação. Parece que agora realmente é a grande tribulação. Vou ler rapidamente aqui, né? O período da tribulação. Quando, pois, virdes o abominável da desolação. Esse aqui parece ser o anticristo mesmo, né? Nós não estamos falando isso aqui, amados, assim, para tu matar a curiosidade. Tem gente às vezes que mata a curiosidade, daí começa a marcar um dia, e muitos já erraram a marcar certo dia para Jesus ter voltado, daí vão esperar e tal, e não aconteceu, né? Não, nós não creio que Jesus falou isso assim para matar a curiosidade. Ele deu sinais para a gente estar preparado. Amém? Para a gente estar preparado, né? Quando vocês virem o abominável da desolação, sabe? Um dia já aconteceu isso aqui. O abominável da desolação. Estava falando ontem para os jovens. Um tipo do anticristo, sabe? Tem pessoas na história que por vezes são assim o tipo do anticristo, né? Um foi o Antíoco Epifânio. Antíoco Epífanes foi lá antes de Cristo, ainda um rei que fez essa abominação desoladora. Ele botou um porco lá no templo, uma idolatria profana terrível, né? Foi um rei naquela época ali, depois de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande morreu com 33 anos, aquele conquistador grego, helênico, né? Grego, antes de Cristo ainda, antes do Império Romano. Aí ele não teve filhos que sucederam, vieram 4 reis, 2 Seleucidas e Ptolomeus. Ptolomeus para o Egito, para o sul, e Seleucidas para a Síria, e dentre esses ali, ou um descendente desses ali, foi esse Antíoco Epífanes, que é um tipo do anticristo onde isso aqui aconteceu, semelhante. Mas nós cremos então, no final dos tempos, quando vocês virem o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel. Quem quiser conhecer detalhadamente isso aí, precisa ler Daniel. E você vai ver que Daniel, as profecias de Daniel, elas fecham tanto, assim, e você percebe aquilo que já se cumpriu e aquilo que ainda precisa ser cumprido, né? Tão detalhadamente que é um estudo maravilhoso mesmo, para ver detalhadamente esses aspectos do final dos tempos, né? Quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar alguma coisa. Alguns avisos aqui, né? Parece que tem mais a ver com Israel aqui mesmo, né, amados? O abominável da desolação, no santo lugar, deve ser o templo reconstruído. Deve ser, ou se alguém quiser espiritualizar isso aqui também, né? Ficamos nessa ideia, e deve ser o templo reconstruído, e ali uma idolatria feita, né? E lá vamos abrir aqui, pega, ligando que isso aqui você pode ligar muito facilmente, 2 Tessalonicenses, Filipenses. Estão captando aí, amados? Estamos indo junto na Bíblia aí? 2 Tessalonicenses, tá? Capítulo 2. Verso 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado já o dia do Senhor. Paulo está dizendo, olha, eu já expliquei para vocês, ninguém precisa pensar que eu estou dizendo que Jesus já voltou, né? Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia
Vê como fecha com o que Jesus falou: trair e odiar uns aos outros. Gente que vai abandonar a fé. Apostasia significa isso, o abandono da fé, né? E Jesus não vai voltar antes que claramente haja uma apostasia. Nós já vemos, de certa forma, o mundo ocidental apostatando em muitos setores, né? Trocando o cristianismo verdadeiro pelo humanismo secular, pelo ateísmo, né? Pela teologia liberal, já desde 1900 e pouco, início do século 20, teologia liberal, onde pastores e teólogos explicavam a Bíblia no sentido de que todas as coisas sobrenaturais eram tiradas da Bíblia, tiradas da fé, como não podendo acontecer milagres, né? Então, estava contando antes para os jovens que uma vez nós vimos ali em Camacuã o pastor Larry Christensen, um luterano, dos primeiros luteranos renovados nos Estados Unidos, né? E ele estava ali, o pastor Joãozinho tinha nos convidado, estávamos juntos, no História Chile estávamos juntos, né? Eu e a Mônica também. E ele pegou a Bíblia assim, ele falou isso, ele não era um modernista liberal, teólogo liberal, não, um crente em Jesus mesmo, carismático, cheio do Espírito, né? E ele tinha uma Bíblia onde tudo onde tinha milagres, sinais e prodígios estava rasgado. Então estava tudo aquilo rasgado. Assim os liberais ensinavam e criam, por exemplo, que até a ressurreição de Cristo não era literal e coisas assim, né? Então ficava uma Bíblia totalmente pela metade, uma fé totalmente racionalizada. Isso é apostasia também, né, amados? Mas essa apostasia deve ainda ser pior ainda, né? E seja revelado, verso 3, o homem da iniquidade. Ali é o abominável da desolação que Jesus falou. Revelado o homem da iniquidade, que é o anticristo, né? O filho da perdição. Tem o falso profeta também, né? O qual, olha só como é esse líder mundial. Se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Ele pode ter muito poder militar por trás de si, né? Se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto. Ele é profano mesmo, né? A ponto de assentar-se no santuário de Deus. Aqui pode ser um templo reconstruído lá em Jerusalém, né? Ostentando-se como se fosse o próprio Deus, ou seja, ele mesmo se diviniza a si mesmo e exige adoração, certo? Olha, na época da Segunda Guerra, Hitler podia ser alguém também, um tipo assim, né? Dessa pessoa, mas a história continua ali, né? E cremos que vai ser alguém ainda num nível muito maior ainda de anticristo. Por quê? Falo em Hitler porque por causa da perseguição e o holocausto, né? 6 milhões de judeus eliminados sob aquele regime terrível, né, amados? E o que eu ia dizer agora? Nesses últimos dias, então, vamos voltar lá para Mateus, esse abominável da desolação, no santo lugar, né? Muito pior, certamente, numa circunstância mundial ainda maior, né? Eu ia dizer o seguinte, que a Bíblia ensina claramente. Alguns pensam que esse anticristo não é uma pessoa literal, né? Eu penso que está muito claro na Bíblia que é o filho da iniquidade, o filho da perdição, o homem da iniquidade, que é uma pessoa, um homem, né? Mas a Bíblia fala claramente que o espírito do anticristo já opera. Ele já operava no tempo da Bíblia, que 1 João fala, o espírito da iniquidade, o espírito do anticristo. Você precisa perceber o espírito anticristão, de antagonismo a Jesus, você vai perceber por vezes em sistemas políticos, em sistemas educacionais, em sistemas religiosos, né, filosóficos. É muito claro isso, e nós temos que combater o bom combate, né, amados? Amém? Numa sociedade, e isso pode ir apertando até os últimos dias, né? Mas a igreja tem que estar firme, né? Para o arrebatamento, quando for esse encontro do Senhor nos ares, né, amados? Amém? E
então esse espírito do anticristo, né? Estamos lendo aqui, verso 19, Mateus 24. Ai das que estiverem grávidas e as que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Porque nesse tempo haverá grande tribulação. Olha só esse tempo, amados. Nós cremos que esse tempo que está falando aqui, que o Apocalipse vai dar bem detalhado também, esse tempo é os últimos 3 anos e meio da grande tribulação. Porque na metade da tribulação de 7 anos o anticristo vai ter feito um pacto com Israel, com os judeus, e na metade desses 7 anos, nos 3 anos e meio, ele vai romper esse pacto, e aí começa realmente a grande tribulação, né? Quem sabe ali pode ser o arrebatamento da igreja, quem sabe? Não está claro isso, né? Quem sabe pode ser lá no fim da tribulação. Tem essas 3 posições, ou antes, no começo, né? Nós estamos hoje nos preocupando, olhando, vamos estar prontos, amém? Vamos nos preparar, amados. A igreja precisa se preparar. Orai para que, no 21 nós já lemos, né? Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. São os piores dias da face da terra, né? Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Olha, uma coisa a gente sabe: naqueles dias mais terríveis vai ter crentes, vai ter cristãos, porque está muito claro isso aqui, né? Ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ou ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. E nós temos que cuidar na atualidade, amados, para não sermos enganados hoje em dia, os próprios eleitos, né? Com tudo que tem, com tudo que acontece. Eu estou lendo aqui, vamos continuar. Vede que vou-lo tenho predito, portanto, se vos disseram, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Agora sim o que nós cantamos. Não acredite se disser, Jesus está ali. Não, Jesus agora ele vem em glória, em poder. Ele já veio como assim, nascido da Virgem Maria, os seus 33 anos de vida aqui, seu ministério de 3 anos e meio, morreu na cruz, ressuscitou, isso já aconteceu. Agora, amados, agora ele vem em glória. Olha, verso 27, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Ou seja, ali onde tudo tem um cadáver, se ajuntam os abutres. Onde tudo está pronto, ali as coisas vão realmente estar acontecendo. Observem os sinais. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, no final da tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Haverá novos céus e nova terra. Amém? Céus e terra poderão passar, mas as minhas palavras não passarão. É o dia final. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão. Vai ser a batalha do Armagedon, a batalha final. Jesus, com o sopro da sua boca, vai vencer o anticristo e os seus exércitos. Ele vem com os seus exércitos celestiais. Apocalipse 19 conta mais detalhadamente Jesus num cavalo branco, o verbo da vida, né? E ele vai vencer. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma e outra extremidade dos céus. Aqui parece a colheita de todos os crentes que estão ali, né? Vai recolher com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos e vão, de alguma maneira, ficar fora daquele julgamento final, porque os cristãos vão estar diante do grande trono branco, né, depois de serem arrebatados, nas bodas do Cordeiro. Ali Jesus vai dar os galardões, ali é
o julgamento da igreja, dos crentes, né, em Jesus Cristo, receber os seus galardões ou perdê-los pela fidelidade ou falta de fidelidade. Amém? É isso aí, amados. Vamos estar preparados então, né? Glória a Deus. Alguma pergunta aí, irmãos? Hoje a gente está vendo, né? É como um estudo bíblico aí, né? Tá captando aí? Prepara-te, diz aí pro teu irmão. Prepara-te para aquele grande dia. Vamos ler aqui, ó. Vamos ver a segunda vinda aqui em Apocalipse 1:7. Apocalipse 1:7. Olha só. Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens. A versão aqui em Apocalipse. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Até quantos o traspassaram? Os judeus que o traspassaram. Todo olho verá. Segunda vinda. Todo olho verá. Eis que vem com as nuvens. Todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele certamente. Amém. Todos se lamentarão. Vai ser um dia terrível. Vai ser um dia terrível. Onde vai estar a igreja? Se já está no céu com o Senhor. Amém, aleluia, né? Antes daquele finalmente ali, de alguma maneira. Glória a Deus, amados. Vamos estar preparados. Vamos pegar Zacarias também, olha só. Sabe, Zacarias tem uma cena terrena. Zacarias no Antigo Testamento, Zacarias 14. Zacarias 14. Zacarias 14. No finzinho do Antigo Testamento. Como é que está batendo o teu coração aí? Está assim, mas está meio complicado isso aí. Ou está assim, vou vigiar, vou me encher do Espírito, vou fazer a obra enquanto é tempo. Na época da graça, aqui na época da igreja, da graça, onde ainda a plenitude dos gentios está chegando, onde vai chegar o número dos gentios que formando a igreja do Senhor, amém? Como é que está o teu coração aí? Tem que estar palpitando aí, né? Porque o tempo tá chegando lá, à meia-noite, e o noivo vai gritar, eis o noivo, é chegada a hora, e cinco virgens vão estar sonolentas, dormindo. Naquele dia, elas não têm óleo de reserva, o seu óleo acabou, que é o Espírito Santo, não se mantiveram em santidade, em santificação, e foram falar com as 5 virgens prudentes que tinham adquirido mais óleo de reserva, que teve óleo até aquele dia, mas não puderam entregar para elas, disseram, vão comprar, e não tinha mais tempo, e não entraram nas bodas, na comunhão com Cristo, no encontro do Senhor, e ficaram fora do reino, fora da salvação, fora da graça de Deus. E eram 10 virgens, né, amados? Mateus 25, né? Eram 10 e 5, indicando assim a igreja fiel e a igreja infiel, o sistema religioso desse mundo infiel, né? E quantos querem ser daquelas 5 que tinham óleo de reserva? Amém? Amém, amados? Aleluia! Vamos estar nessa aí? Infidelidade? Eis aí o noivo, estamos preparados. Zacarias 14, vou ler aqui, sabe, Jesus ele vai pisar no Monte das Oliveiras, literalmente, amados. Ele vem do céu, ele vai pisar lá no Monte das Oliveiras, para aquele tempo final, a batalha. Vamos ver se nós achamos aqui. 4? Isso. Verso 3, então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Vamos ver mais um versículo aqui. Verso 9, o Senhor será rei sobre toda a terra naquele dia, um só será o Senhor e um só será o seu nome. Toda a terra se tornará como a planície de Geba-Rimon, ao sul de Jerusalém. Esta será exaltada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta de esquina, e desde a torre de Naneel até os lugares do rei.
Amém? Habitarão nela e já não haverá maldição, e Jerusalém habitará segura. Aqui deve ser uma guerra de todas as nações contra Jerusalém, né? E o Senhor vem e volta e livra o seu povo. Aleluia. Amém, amados? Vamos pegar também Apocalipse 19. Apocalipse 19. Isso aqui se chama o grande dia do Senhor, o dia de Deus, o dia da vingança do nosso Deus, né? Apocalipse 19. Já estamos finalizando, tá, amados? Verso 11. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Aqui está muito claro que é Cristo, né? Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Jesus é o Verbo da vida, a palavra de Deus. E seguiam os exércitos que há no céu. Alguns pensam que já é a igreja arrebatada aqui. Outros dizem que são os anjos, né? Talvez pareça mais que é os anjos mesmo, né, amados? Seguindo os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Alguns podem dizer que é a igreja já com o Senhor vindo com ele nesse segundo momento. Sim, da sua boca sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com um cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que vão pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, todos os exércitos do anticristo, né? Carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra, a besta é o anticristo, e os reis da terra, com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo, todos contra Jesus. Mas Jesus vem em glória, né, amados? E contra o seu exército, os anjos, ou também o seu povo. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta. Muitos foram seduzidos pela aquela marca na tribulação 666, e eram adoradores de sua imagem, da imagem da besta. Os dois foram lançados vivos dentro do lago do fogo, que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Que dia terrível, amados! Dia da vingança do nosso Deus, o dia final contra as nações desobedientes a Deus, né? Mas vamos finalizar com uma palavra de consolo e de conforto para os irmãos aqui, quando Jesus vem buscar a sua igreja. Amém? Aquilo que fala a respeito daqueles que creem. Vamos ficar de pé, amados. Vamos ler isso aqui com reverência, com alegria. Aleluia. Quantos compreenderam? Amém? Estão compreendendo? Faz a pergunta na célula, e o líder de célula vai ter que saber responder as perguntas, tá? Deixa a curiosidade um pouco de lado, pensa na edificação, senão o líder não vai saber responder. Se for curiosidade, vai ser difícil responder, né? Mas, amados, nós estamos nesses dias, né? Essas leis, nós vimos aí nos Estados Unidos, a Corte Suprema, né? 5-4, 5 juízes contra 4, né? Quer dizer, foi por pouco, mas aprovaram para toda a nação também o casamento gay, né? Então, no Brasil já essa lei, já no Supremo já 2011 já foi colocado alguma coisa. Há debates intensos no Congresso sobre essas questões, né? Mas o cristão, no final dos tempos, a iniquidade se multiplicará, mas o cristão vai ter que firmar o seu pé na palavra de Deus.
não importa, né? Essa semana nós vimos, então claro que nós pensamos que o casamento de Deus, casamento é Deus que institui. Ele instituiu e formou o pensamento do casamento, né? O homem e mulher vão casar e vão procriar, ter filhos, né? Se amarem. Realmente nós cremos no Antigo e no Novo Testamento, esse é o pensamento de Deus sobre o casamento, né? Essa união de homem e mulher. Outras formas aí, como quiserem chamar, né? Tem tanta coisa nesse mundo aí, né? Mas quantos vão ficar com a palavra de Deus? Com os princípios do Senhor, não só nesse assunto, mas em todos os assuntos. Nos assuntos da corrupção, nos assuntos da mentira, nos assuntos da imoralidade, né? Do sexo ilícito, fora do casamento. Vamos ficar com a pureza. É por isso que nós precisamos preparar a igreja, amados. Amém? Essa semana teve essa questão importante também, do Plano Nacional de Educação, que não foi aceito no nível federal, mas aí foi tentado, e os irmãos da igreja foram se antenando, né? Eu recebi também lá do pastor Miguel Piper, leis que fizeram lá em Curitiba e tal, mandou pra gente, né? E eu repassei para algumas pessoas que também, importantes, que eu pensei que podia repassar a nível estadual também. Não sei se estava antenado já ou não, mas sei que deve ter chegado lá onde precisava. E também no nível municipal, aqui a Shirley também pôde falar para uma pessoa, né? Leis assim, amados, da identidade de gênero, por exemplo, né? Nem sei explicar direito isso aí, mas vou ver se alguém pode me ajudar. Mas é o seguinte, assim, de colocar nas escolas o Plano Nacional, Estadual, Municipal de Educação. Ainda bem que não passou. Lajado também não passou. Porto Alegre também não passou. No estado do Rio Grande do Sul também não passou. No Paraná não passou. No nível nacional, não sei onde passou. Tomara que nenhum lugar passou. É um aspecto só daquele projeto, que é as crianças aprenderem na escola. Não aprende mais, desde pequenininho, que tem menino e menina. Deus criou menino e menina, mas que tudo é criança, e daí cada criança pode escolher o sexo que quer ser. É isso aí, né? Vai crescendo e depois, daí tu escolhe o sexo que tu quer ser. Olha, isso aí é uma aberração diante de Deus, da sua palavra, e diante da consciência, né? E diante até da natureza, né? Então nós sabemos que Deus é que escolhe, mesmo quando alguém nasce, se vai ser menino ou menina. Isso está no propósito dele, e que cada um desenvolva a sua sexualidade com pureza, solteiro, depois casado, né? Se alguém tiver alguma situação, alguma disfunção, algum problema, ou alguma tentação, alguma forma, tem que procurar ajuda, amados, o quanto antes, nós cremos, né? Amém? Em qualquer área da sexualidade humana. Amém? Mas então, amados, só dando duas coisas assim, como nessa semana vocês viram as notícias, né? Também é importante. Vou ler aqui então o consolo do Senhor. Verso 13, 1 Tessalonicenses 4. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Paulo, ele tinha ido para Tessalônica, ele falou muitas coisas, ele diz, e os amados estavam preocupados, eles estavam esperando Jesus para logo, voltar logo. A igreja primitiva aqui, Jesus volta a qualquer momento. E Paulo diz, e eles estavam perguntando, e os que já morreram vão ficar fora daí da bênção? Olha, não vamos ser ignorantes quanto aos que já morreram, para não vos entristeceres como os demais que não têm esperança. Os incrédulos que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, os que já morreram. Crentes, né? Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos, até a vinda do Senhor, se nós estivermos vivos, Jesus volta hoje, vem buscar a sua igreja, se nós estivermos vivos, né? De modo algum precederemos os que dormem, os que já morreram. Eles vão ressuscitar antes, tá? E logo depois os que estiverem vivos vão ser transformados num piscar de olhos, num corpo espiritual incorruptível, e vão estar junto com Cristo. Olha aqui, ó. Porquanto o Senhor mesmo dá a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o Senhor mesmo descerá dos céus
os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Quando Jesus descer dos céus, os mortos em Cristo, todos que morreram, desde todas as épocas ali, né? Desde milhares de anos atrás até hoje, até o dia da vinda de Jesus, eles vão ressuscitar primeiro, novos corpos, com um corpo espiritual glorioso, incorruptível, mas é um corpo. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. Arrebatado significa trasladado, significa arrancado desse mundo. Arrebatados. Tem figura na Bíblia, no Antigo Testamento, sobre isso, amados. Enoque foi trasladado. Enoque andava com Deus e já não estava aqui, Deus o tomou para si. Bem no início da Bíblia, em Gênesis. E tem também o Elias, que subiu no céu num cavalo de fogo, e Eliseu viu e recebeu o seu manto. As pessoas já foram trasladadas, arrebatadas para junto do Senhor no Antigo Testamento. E assim a igreja então vai ser arrebatada. Aleluia! Juntamente com eles, juntamente com os que já morreram e são ressuscitados entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, nos céus. Depois Jesus vem e vai pisar lá no Monte das Oliveiras. Mas aqui esse encontro do Senhor nos ares, nos céus, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia! Amém? Quantos creem? Amém. Estaremos para sempre com o Senhor. Mas tem muita coisa aqui, amados. Nós precisamos reinar em vida aqui na terra. E Deus tem um plano também nessa terra aqui para o milênio, né? Para os 1000 anos, e nós vamos reinar com Cristo. Verso 18 diz: consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Então consola o teu irmão aí com essas palavras. Amados, vamos nos consolar uns aos outros. Jovens, velhos, crianças, papais, mamães, vamos em frente. Aleluia! Amém, amados? Eu quero ouvir um amém bem forte. Amém? Oh, aleluia! Glória a Deus. Vou pedir para o pastor Nestor fazer a oração final aqui, pode ser, irmão? Aleluia, Deus abençoe a todos. Aí vamos nessa esperança, sabe? E eu quero dizer para ti, vive lá fora, isso aí tudo que a gente tem vivido aqui dentro, né? Amém. Sim, Pai, que essas palavras que ouvimos nessa noite encontrem abrigo no nosso coração. Amém, Deus. Sigamos em frente, ó Deus, te conhecendo, vivendo uma vida somente para ti, na intimidade, com graça, com zelo, e também, Senhor, na esperança, Senhor, como vimos essa palavra, que seremos consolados no dia da tua vinda, estando contigo, indo contigo, mas para isso temos que perseverar até o final. Que haja graça em cada vida, Senhor, que haja tua unção em cada vida, e que essa alegria, Senhor, que temos hoje, Senhor, ela possa ser eterna e vai ser eterna no meio de todos nós e em todos nós. E assim, ó Deus, testificarmos que tu és o Deus que nos criou, e o Deus também que vai nos levar a viver a vida eterna, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Guarda-nos, livra a tua igreja de qualquer intento do maligno, qualquer intento do anticristo que vai vir para matar, roubar e destruir. Mas sabemos, ó Deus, que tu queres nos dar a vida, e a vida é abundância, e também a vida eterna, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Vamos na paz do Senhor, amados.